E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo para falar sobre um subtipo de criatura de Chaotic, um subtipo que é amado por muitos e odiado por mais gente ainda, que são os Fluidmorphs ou Fluidomorphos, muito conhecidos e muito importantes para a tribo Marillion. Vamos falar sobre essas cartas, sobre cada uma delas e sobre as cartas que dão suporte para eles. Vamos nessa então. Começando em ordem alfabética e não menos importante, Aerdak, um fluido morfo Marillion com status que não são exatamente muito bons, mas de todo jeito ele é um suporte, tem elemento água e começa com nenhum contador, assim como todos os Marillions, uma energia também que não é muito alta para ser um lutador, e tem as seguintes habilidades. Primeiro, é um fluid morph, e assim como todos os outros, sempre que um ataque de água causa dano, e a criatura que jogou tem elemento água, ela ganha um contador. E as três habilidades dela são as outras. Pagando um contador, a criatura alvo perde range. Pagando 3 contadores, ela causa 20 de dano a uma criatura que possui Swift. E pagando 10 contadores, você pode destruir todas as criaturas do oponente que possuem range. Essa última habilidade é extremamente poderosa. É possível vencer um jogo ou destruir a maioria das criaturas em apenas um turno, usando cartas como Shelf, Beam Over Cycle e o local The Darknet Dunes. Então é uma carta muito poderosa. É um Fluid Morph que está banido. Recentemente foi adicionado ao Recode nos últimos meses, mas não pode ser jogado no formato Standard. E tem visto decks também até no formato sem lista, no formato original do Chaotic. Em seguida temos o Hunger Kane, outro Fluid Morph Marillion, com status meio fraquinhos, uma energia que não é muito alta, e além de ser um Fluid Morph, ele tem o seguinte efeito: você paga 4 contadores e o ataque alvo causa 25 de dano. Geralmente os efeitos que você dá alvo em um ataque geralmente reduzem o dano, mas esse efeito dele é algo mais ofensivo. Você pode fazer um ataque fraco, causar 25 de dano, ou se proteger de algum ataque que causaria muito mais do que isso, e aí causa apenas 25 de dano. Essa carta eu já vi jogo um tempo atrás, mas com tanta coisa Marillion boa chegando, esse aí está um pouco esquecido no rolê. Drornik, recém-saído da prisão, primeiro saiu a 2 cópias e agora está na condicional com apenas uma cópia liberada. Esse está fazendo uma baguncinha nos decks meta de Chaotic, nos decks de água de tribo mista. Além de ser um Fluid Morph, ele tem os seguintes efeitos ameaçadores. Pagando um contador, a próxima vez que ele sofreria dano, a criatura que causou o dano toma 10 de rebote. E pagando 4 contadores, você pode fazer com que uma criatura sua, sempre que ela sofrer dano de ataque, a criatura que atacou sofre 10 de dano. Então a primeira habilidade é boa quando ele estiver lutando, a segunda é quando ele for um suporte. Ele não tem muita energia para ser um lutador, e nem status muito bons também, na verdade são bem ruinzinhos. Então geralmente ele é um suporte mesmo. Você ativar essa habilidade que custa 4 no início do turno, você vai dar um Reckless falso para a criatura do oponente. Então é forte para chuchu. Ensua. Esse é outro Fluid Morph que existe. Não tem status muito bons e nenhuma energia muito boa. Além de ser um Fluid Morph, tem a seguinte habilidade. Pagando 4 contadores, você pode remover o elemento de uma criatura alvo. E é um Fluid Morph, no caso leal, a Marillions ou Minions. Ele já foi bem jogado em decks de Fluid Morph. Remover elementos é algo bem chatinho, algo que pode prejudicar ou matar alguns decks. Mas agora, com a saída do Shaak, o Emerson não está lá tão jogado. O Shaak tem esse efeito de remover elementos e ele é muito mais rápido do que o Ensua. Ele já começa com 2 contadores, já pode ativar essa habilidade 2 vezes. Então, por conta de já existir um substituto muito bom, o Emerson não está lá mais sendo tão jogado, não. É uma habilidade muito lenta. Flagamp, um Fluid Morph que todo mundo detesta, que todo mundo esquece, mas eu pessoalmente gosto pra caramba dele. Não tem status muito bons, uma energia mais ou menos, mas até que boa para um suporte. Além de ser um Fluid Morph de ganhar os contadores sempre que um ataque de água causa dano, ele tem 2 efeitos que permitem você controlar o seu deck de locais.
Você pode olhar a carta do topo pagando 1, e você pode também pagar mais 1 e colocar essa carta que está no topo no fundo. E pagando mais 2, você pode fazer o oponente revelar um novo local. As duas primeiras habilidades são muito boas se você quiser buscar algum local, como por exemplo Mahillian Heath Cannon, Monty Pillar, que traz um chefe de volta. Flagamp é muito bom no deck de chefe infinito. E a segunda habilidade pode parecer uma desvantagem, mas não. Você pode fazer o oponente revelar um novo local, caso seja um local que ferre a estratégia do seu deck. Por exemplo, um local que impede você de causar dano burn, e é um deck todo focado em burn. Então, por exemplo, pode ser útil. As três habilidades dele eu realmente acho boas. Lamincal, esse aí é bem conhecido, muito jogado. Ele é apenas um Fluid Morph e a única habilidade que ele tem é Swift. Os status dele não são lá excelentes, mas ele tem uma boa energia, dois elementos, elemento ar e água, que são elementos muito bons, mas o principal diferencial dele é que ele tem o subtipo Scout. E aí você pode utilizar, por exemplo, Scout monocular, que é um equipamento que permite virar um gear para cima, pagando apenas um contador. Pagar contador para um Fluid Morph não é problema, então você pode fazer um combo do Lamincal com o monocular, e junto com o Oak X, você pode fazer o combo de virar um equipamento para cima e para baixo constantemente. E isso é muito bom em decks de Boldal, decks de Ulmar, enfim, tem muitas e muitas possibilidades e variações. Eu uso esse combo num deck de Mazil Baat, já postei aqui no canal e é interessante, realmente bem consistente. Mocadin, um Fluid Morph que ainda é mild. Se ele não fosse leal, ele seria bem poderoso junto com o Arcanin. Os status dele são ruinzinhos e a energia também nem se fala, mas ele tem duas habilidades de cura boas. No caso, a segunda com certeza é. A primeira você paga 2 contadores e cura 5 de dano, o que é bem fraquinho, mas você pode curar. No caso, você pode pagar 4 contadores e curar 25 de dano para todas as criaturas que você controla. Lembrando que o Mocadin ele não é unique, então você pode ter duas cópias dele. Então, a cada 4 ataques de água que você causa dano, você pode curar até 50 de dano. Então, esse carinha é bem inconveniente, pode fazer o jogo se estender pra caramba. Um Fluid Morph muito forte, que está liberado a duas cópias já faz um tempinho. Nuncorn, esse é muito popular, um Fluid Morph guerreiro, com status bons de poder e sabedoria, uma energia lá em cima, dois elementos. Além de ser um Fluid Morph, ele tem o efeito de que qualquer ataque jogado por ele conta como um ataque de fogo e água, e ele tem uma habilidade de ressurreição. Se ele é destruído quando tem exatamente 3 contadores, ele volta para qualquer espaço aberto do campo de batalha. Ele é uma carta unique, mas apenas uma cópia dele já é bom, já é um lutador muito decente. Ele tem uma arte alternativa, que é uma carta promo, e baseado nessa arte alternativa, existe o Nuncorn assimilado, que é o único Fluid Morph que não é Mahillian, é da tribo Dainian. Só que esse aí foi nerfado até dizer chega. Os status dele são bons, só que em vez de ter um poder muito grande, tem agora uma coragem, os mesmos elementos, a energia caiu para quase metade, e mesmo sendo ainda um Fluid Morph, no final de cada combate, você remove todos os contadores que ele tem. Então não dá para acumular contadores de um turno para o outro. Então ele não serve lá como um lutador, não é mandíbulo, assim como os outros assimilados, e ele não pode reter contadores de um turno para o outro. A única vantagem dessa carta é poder caber no mesmo deck que a Ilexia, e nem sempre isso pode ser tão útil, quem sabe. Partzoa, outro Fluid Morph suporte, só tem uma sabedoria meio alta, mas uma energia não muito boa. E além de ser um Fluid Morph, ele consegue fazer uma criatura perder 20 em todas as disciplinas. Isso pagando 2 contadores. Como muitos decks de Mahillian são focados em reduzir uma disciplina ou as 4, o Partzoa pode ser interessante. Ele pode ajudar a reduzir ainda mais as disciplinas. Lembrando que se ele tiver um deck de Gantrak é inútil, porque os ataques não causam dano e ele não vai acumular contadores nunca. Mas enfim, para outros decks que usam chefe, que são decks focados em reduzir disciplina ou vencer um challenge de 50, o Partzoa até que é interessante. Felfor das profundezas. O primeiro Felfor é uma criatura do submundo, esse aí é um Fluid Morph Mahillian, também é Scout,
Então ele também pode combar com um monocular. Também é um suporte, os status e energia dele não são muito boas, mas ele tem dois efeitos bem irritantes. Você pode relocar uma criatura do oponente para qualquer espaço. Então você pode soprar os lutadores para trás e puxar os suportes para frente. E isso pode atrapalhar bastante. Ele era muito jogado em decks de Kraken, para você ganhar tempo e fazer o Stelgar ficar enorme. A segunda habilidade dele não é lá tão boa. Você pode fazer as criaturas perderem Swift e elas não podem se realocar para espaços não ocupados do campo de batalha. Algo bem específico. Ele está banido e deve ficar banido por um bom tempo. Rioja. Você nunca deve ter ouvido falar dessa, ela ainda não está no Recode, mas eu estou esperando ela chegar. Ela vai ser um suporte interessante para decks de Caral. Ela tem dois efeitos que dizem: pagando 2 contadores, você pode trocar os equipamentos de 2 Carals que você controla, ou 2 Carals do mesmo jogador. E pagando 4 contadores, você pode retornar uma Shard e equipar ela para um Caral que você controla. Eu estou pensando em um combo maluco com essa carta, então vai ser interessante quando ela chegar. Cirillin, o ladrão de canções, ou a ladra de canções. Também um Fluid Morph de energia mínima, o único Mic da tribo Marillion, apenas uma sabedoria lá em cima. Pagando 4 contadores, você pode negar qualquer Mildic que não é Marillion, e como os Mildics Marillion são muito pouco jogados, praticamente você nega qualquer coisa. E pagando 5 contadores, você pode roubar um Mildic da pilha de descarte do oponente e jogar ele na mesma hora, independente do custo e independente da tribo. Isso é interessante, é uma habilidade que pode ser útil, independente do deck que você esteja enfrentando. Tirbalin, outra que vocês nunca devem ter ouvido falar porque ainda não está no Recode. Também um suporte, apenas uma sabedoria elevada. Pagando 2 contadores, o ataque alvo conta como um ataque de água. E pagando 6 contadores, o ataque de água alvo causa 0 de dano. Não dá para usar as habilidades em sequência, teria que usar uma ou outra. Pode ser interessante, pode ser útil para algum deck, mas eu não acho uma carta lá muito boa não. E o Vixben, ou a Vixben, outro Fluid Morph suporte de energia muito baixa e status que não são muito bons, mas tem um efeito excelente. Quando um Mildic é jogado pelo oponente, você remove todos os contadores dele. E se você removeu mais contadores do que o pago no custo, o Mildic é negado. Essa é uma habilidade disparada de negar Mildics. Muito, muito forte. Pode negar praticamente qualquer Mildic em algum estágio do jogo, quando ele já acumulou muitos contadores. Então é uma carta bem complicadinha, é uma carta leal. Não é interessante ter 2 cópias, as duas iriam negar ao mesmo tempo, não faz muito sentido, mas é uma carta forte. Já viu mais jogo, mas acho que está mais apagadinha agora. E agora as cartas suporte. Curimorph Chords, que é um Mildic Marillion, você paga 2 contadores e cura 20 de dano. 2 contadores para um Fluid Morph não é muito, então pode valer a pena usar essa carta. Fluid Might, que é um ataque de custo 3 que causa apenas 15 de dano, mas se um Fluid Morph jogou essa carta, ele ganha um contador a mais. Ganharia 1 por ter causado dano, mas aí ganha mais 1. O texto da carta dá a entender que todos os fluids ganham contadores, mas na prática só o fluid que jogou o ataque é que ganha dobrado. Existe uma Shard que faz com que um Caral ganhe um Defender, Fluid Morph, é uma carta interessante. Existe o Evaporador de Pensamento Líquido, que faz com que todos os ataques da criatura equipada contem como ataques de água, e se ela é virado para baixo, o Fluid Morph ganha um contador. Isso é interessante, pode ajudar a acelerar um pouco mais a ganhar contadores, mas é um ataque muito pouco visto na prática. E existe o local que acaba com os Fluid Morphs, que é a Fonte dos Esqueletos, que é um local que faz com que criaturas que têm água ganhem água 5, mas os Fluid Morphs não podem ganhar contadores e nem usar esses contadores para Mildics ou habilidades. Então, praticamente, se tornam cartas mortas por um turno inteiro. E essas são as criaturas Fluid Morphs do Chaotic TCG e todas as cartas que dão suporte para elas. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta, se inscreve no canal, vem para o nosso Discord, estamos sempre conversando sobre Chaotic, ajudando novatos. E é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.